E dando início aos trabalhos, passo a palavra ao senhor Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, doutor em Teologia Moral na Pontifícia Universidade Romana de Santa Cruz, professor da Universidade Salesiana e da Faculdade São Bento. Agradeço ao Padre José Eduardo de Oliveira a sua exposição, que se dará aqui início a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Agradeço ao deputado Eduardo Bolsonaro as palavras de acolhida. E vamos passar diretamente ao tema, pois não temos muito tempo a perder. Ontem, nós vimos diversas exposições que mostravam a relevância destes temas relacionados à defesa da vida e da família diante de um quadro de manipulação internacional. E mostrávamos, no dia de ontem, os esforços que são empreendidos por iniciativas internacionais de ingerência em nossa nação para, por exemplo, a implantação do aborto com fins não de proteção da mulher, mas de controle populacional. A esse respeito, ontem o padre Paulo Ricardo fazia referência a um importante sociólogo chamado Kingsley Davis. No ano de 1967, ele escreveu um artigo para a revista Science, no qual ele fazia diversas colocações que são pertinentes para esse momento. Kingsley Davis intitulou esse artigo do seguinte modo: Política populacional. Os atuais programas serão bem-sucedidos? Então ele mostrava o quanto eram obsoletos os instrumentos utilizados pelos sociólogos do controle populacional, do conselho populacional, para a redução da taxa de natalidade mundial. Eram instrumentos do tipo criação de clínicas de esterilização, fábricas de anticoncepcionais e assim por diante. Ele mostrava que era importante, para reduzir o crescimento populacional, em primeiro lugar, que se alterassem os padrões familiares e se impusesse um limite à família. Eles conseguiriam isso, em segundo lugar, alterando os padrões de complementariedade entre o homem e a mulher. Ou seja, para impor limites à família, deve-se alterar a complementariedade entre o homem e a mulher. E se conseguiria alterar a complementariedade entre o homem e a mulher mediante a emancipação da mulher. Mas veja, o objetivo não é a emancipação da mulher. O objetivo é alterar a complementariedade entre homem e mulher para você conseguir estabelecer um limite para a família e assim chegar ao verdadeiro objetivo que estava por trás disso, que é impor um limite ao crescimento populacional. Pois bem, os sociólogos entenderam qual era o objetivo, o que eles deveriam fazer para obter o controle populacional. Não entendiam, porém, como poderiam chegar a este objetivo. Então, eles começaram a perceber que os marxistas estavam atacando a família e tinham desenvolvido uma teoria, uma lógica, uma epistemologia para a destruição da família e, de um modo crescentemente mais consciente, o estavam fazendo desde o século XIX. Foi então que eles se aproximaram dos marxistas. Essa aproximação ficou sacramentada desde a década de 90 do século passado. Mas ela foi acontecendo lentamente ao longo de todo o século XX. Por que as fundações queriam isso? Ou seja, começaram a encampar, juntamente com os marxistas, a destruição da família. Se fosse apenas isso, se fosse apenas a destruição da família, eles estariam fazendo a mesma coisa. No entanto, há uma diferença entre o projeto dos marxistas e o projeto das fundações metacapitalistas.
para as fundações metacapitalistas, o controle populacional é apenas um dos elementos do pacote. O pacote é mais amplo do que o pacote marxista. Eles queriam, juntamente com o controle populacional, um controle do comportamento, na base da sociologia, e, simultaneamente, a destruição da soberania das nações para a criação de um governo mundial. Sobre o controle populacional, ontem, nós tivemos reflexões abundantes, e não preciso mais ser loquaz nesse sentido. Sobre o controle do comportamento, na base da sociologia, eu não pretendo aqui fazer uma explicação muito longa. Basta apenas dar algum exemplo. Vejam, na Europa, eu morei na Europa durante 4 anos, a sociedade está completamente alterada. Nós temos um individualismo, assim, quase patológico na Europa. Você não consegue mais tirar o europeu do seu ensimesmamento. As pessoas não se visitam mais mutuamente. Cada uma cuida apenas da sua própria vida. Sobretudo no norte da Europa, isso é muito, muito forte. Você pede uma informação, as pessoas não querem dar informação para você, elas não querem te saudar. Você pega um táxi, o taxista não fala com você, não conversa com você, você lhe pergunta alguma coisa, ele não quer saber. E, obviamente, na Europa, as pessoas não querem mais reagir. Elas não querem reagir diante, por exemplo, dos problemas sociais, dos problemas de manipulação da cultura, de manipulação dos valores que vão acontecendo. Hoje nós temos alguns sinais de esperança, sobretudo em comunidades católicas, mas a massa dos europeus, por assim dizer, não faz oposição ao domínio estatal sobre a sua vida. Nos Estados Unidos, há algo muito semelhante. Os Estados Unidos eram uma nação democrática. Os americanos participavam, de fato, da sociedade. Aos poucos, a vida americana se foi moldando diferentemente, e hoje a sociedade americana se tornou apenas usuária daquilo que é proporcionado pelo governo federal. Eles não conseguem mais impor ao governo federal seus valores. A América é uma nação cristã. Mas o que tem acontecido hoje é absurdo. Quer dizer, hoje o governo federal viola as liberdades individuais, todos vocês viram os acontecimentos das últimas semanas, e a sociedade não tem força para reagir àquilo. Mesmo quando não é representada legitimamente pelos seus representantes legais. Isso mostra o quanto a sociedade americana está vulnerável diante do poder político. Mudança de comportamento. Em relação ao governo mundial, ao projeto de governo mundial, se dá algo muito semelhante. Nós recebemos aqui agora o deputado Jair Bolsonaro. Vou dar uma salva de palmas para ele. Não, desculpa, eu estava numa entrevista numa rede rádio do Espírito Santo, faz parte, e o assunto foi muito do que está sendo tratado aqui agora. E nós atingimos uma dezena de milhares de pessoas. Então, a gente aí ataca em todas as direções que o inimigo está aí disseminado no nosso país. E para nós, a família em primeiro lugar. Então, continua com a palavra o nosso expositor. Muito obrigado, deputado. Então, só retomando a lógica, falamos do primeiro ponto, quer dizer, que, partindo do Kingsley Davis, eles queriam alterar a complementariedade entre homem e mulher para vulnerabilizar a família. Descobriram que isso estava sendo feito pelo movimento marxista e começaram a se unir ao movimento marxista.
No entanto, mais do que se unir ao movimento marxista, eles estão usando o movimento marxista, nessa bandeira antifamília que o movimento marxista tem, para promover a sua agenda, na qual o controle populacional é um item. O segundo item é o controle do comportamento, pelas vias da sociologia, e o terceiro item é o governo mundial. Eu falei agora há pouco do controle do comportamento, vou falar agora brevemente sobre o governo mundial. Porque é algo que é muito interessante, as pessoas, quando a gente fala disso, do estabelecimento de um governo, de uma ditadura mundial, as pessoas acham muito estranho, acham curioso, acham que nós estamos exagerando. Bom, ontem se falava da Fundação Ford, que o John Rockefeller tentou alterar a finalidade da Fundação Rockefeller para que ela conseguisse, de fato, trabalhar em prol de um governo mundial. E nós falávamos ontem que o estabelecimento de um governo mundial dentro da lógica das fundações era algo necessário para que se estabelecesse a paz entre as nações e assim o trabalho de beneficência das fundações não se perdesse a cada guerra. Essa era a lógica. O John Rockefeller, porém, não conseguiu fazer isso em 1946. Um pouquinho depois foi fundada a Fundação Ford, que passou a ser a maior fundação de todo o mundo. Em 1949, o Roland Geiter, que foi aquele executivo contratado pela Fundação Ford para fazer o estatuto, fazer o regulamento da Fundação Ford, escreveu o relatório de trabalho, o primeiro relatório de trabalho da Fundação Ford. E o que ele escreveu nesse relatório? Se vocês quiserem, vocês encontram esse relatório na internet, está entre as páginas 59 e 60, o trecho que eu vou ler agora. O que ele escreve ali? Qual é a finalidade da Fundação Ford? Esse texto nós não lemos ontem, nós vamos ler agora. Ele é um texto de uma importância extraordinária. Ele diz o seguinte: o comitê e seus conselheiros acreditam que a manutenção da paz depende, em grande parte, da vontade e da habilidade das nações em implementar e fortalecer as Nações Unidas, até o ponto onde esta organização venha a se tornar efetivamente a estrutura de uma ordem mundial, legal e judicial. Está claro aqui, hein? Está dizendo exatamente o que eles querem. Antes, porém, continua ele, que este objetivo possa ser plenamente alcançado, muitos problemas devem ser resolvidos dentro do quadro das Nações Unidas. Problemas que, no seu emaranhado e complexidade, parecem quase intransponíveis. No curso desta série de grandes tarefas, muitos conceitos tradicionais, tais como o da soberania das nações, deverão ser submetidos a plebiscito e redefinição. Está claro? Então veja, o objetivo é acabar com a soberania das nações, para se estabelecer um governo mundial em que as fundações tenham controle dos destinos da humanidade para, supostamente, estabelecer a paz na sociedade. Quer dizer, estabelecer a paz, muito entre aspas, porque na verdade não é paz, é ausência de resistência, é ausência de qualquer tipo de reação, é a total vulnerabilidade da sociedade a um poder desconhecido, é a destruição da própria democracia. Então, esse aqui é o objetivo. Mas acontece o quê? Que os marxistas não perceberam isso. Eles estão... Como é que age? Como é que age digamos, o governo mundial, as fundações? Como é que eles trabalham? Eles trabalham comprando as causas desses grupos.
Então, por exemplo, você defende a causa LGBTQI, que agora é assim, né? LGBTQI. A sigla aumentou um pouquinho. Então, você trabalha por essa causa, então, ok, a gente subvenciona essa causa porque essa causa interessa à nossa causa. Só que quem está sendo subvencionado não percebe que está sendo subvencionado. Assim eles fazem com o movimento LGBT, assim eles fazem com as feministas, assim fazem com as abortistas, assim fazem com os ecologistas, assim fazem com os multiculturalistas, assim fazem com os marxistas em geral. Eles não percebem que estão sendo usados para aquela causa, né? Quer dizer, o controle populacional, o controle do comportamento e a destruição da soberania das nações para a implantação de um governo mundial. No caso do pensamento marxista, houve, de fato, uma evolução, como nós vamos ver daqui a pouco. O Marx começou falando da Revolução Operária. No final da sua vida, ele percebeu que o verdadeiro problema, a verdadeira causa que precisaria ser supressa, suprimida da sociedade, é a família. Então ele alterou, digamos assim, a sua compreensão do que é a revolução. A verdadeira revolução, o coração da revolução é a destruição da família. Este é o verdadeiro, o mais profundo e o último alcance do marxismo. E acontece que os marxistas, como um todo, descobriram isso justamente quando os metacapitalistas das fundações estavam trabalhando ou estavam precisando de uma tecnologia para implementar aquilo que o Kingsley Davis queria, que era a alteração da complementariedade entre o homem e a mulher para a redefinição da família. Aconteceu essa coisa fantástica, quer dizer, eles descobriram isso exatamente quando os metacapitalistas estavam precisando. E notem, uma coisa curiosa, hoje, quem paga os marxistas são os metacapitalistas. São as fundações internacionais. Para vocês entenderem como que essa oposição não existe, ela é pueril, ela não está se dando na realidade, porque a finalidade é aquela, é a destruição da família. Então nós vamos entender agora, eu vou me dirigir ali àquele púlpito, para nós começarmos a enfrentar alguns textos do próprio Marx e dos próprios pensadores marxistas, para nós entendermos o que eu disse anteriormente, quer dizer, o coração da revolução não é a revolução operária. O coração da revolução é, de fato, a destruição da família. Muito bem, então vamos passando aqui os nossos slides. Como vocês sabem, o Marx nasceu em 1813, por aí, agora eu não me lembro exatamente o ano. Ele começou a sua vida intelectual estudando Direito e depois começou a estudar Filosofia na Universidade de Bonn, na Alemanha, onde havia lecionado Hegel. Na sua juventude, ele começou a operar no movimento de jovens chamado Juventude Hegeliana. Deixa eu passar aqui os slides e nós vamos chegar já ao ponto em que eu quero. Muito bem. Quando começou a estudar filosofia, Marx escreveu uma tese doutoral, em que ele analisava a filosofia de Demócrito e Epicuro. E ele demonstrava que, embora a filosofia do Epicuro fosse menos evoluída que a filosofia do Demócrito, os dois são materialistas, a filosofia do Epicuro foi mais bem sucedida historicamente. Por quê? Porque o atomismo da filosofia do Demócrito, embora mais refinado, era teórico. E o hedonismo filosófico do Epicuro era prático. E exatamente porque prático, ele
foi mais bem sucedido ao longo da história. Então, o que o Marx queria demonstrar com isso é o seguinte: se você quiser ser bem sucedido historicamente, você não pode ficar aprisionado na teoria, você tem que ir para a praxis. Você tem que libertar a filosofia de ser uma filosofia meramente teorética. Ela tem que se tornar uma filosofia prática. E exatamente esta foi a agenda do seu pensamento. Vamos transformar a realidade. Vamos elaborar uma filosofia que seja praxis histórica. Ele, portanto, começou a se ocupar da praxis. Escreveu o seu primeiro grande escrito, que é o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, ele já se insurge contra a ordem que ele chama de burguesa, demonstrando que é necessário você subverter esta ordem burguesa pela revolução operária. Ou seja, os proletários precisam tomar em mãos os rumos da sociedade e precisam criar um regime totalitário no qual eles assumem o controle dos meios de produção e fazem a repartição igualitária de todos eles na sociedade considerada como um todo. O que aconteceu é que o Marx, nessa primeira fase do seu pensamento, imaginava que a revolução ia acontecer inexoravelmente. Ele, inclusive, preveu a eclosão da revolução para 1848. A previsão não deu certo, ela não aconteceu. Então ele disse que ela ficaria um pouco para depois, mas ela iria acontecer, porque, segundo as suas previsões e seus cálculos, o número de operários era tão ínfimo em relação ao número... Aliás, o número de empresários era tão ínfimo, tão pequeno, em relação ao número de operários, que cada vez crescia mais, que seria necessário que os operários acabassem se revoltando contra os empresários, e essa revolução dos operários aconteceria necessariamente. Ela não aconteceu. O Marx foi expulso da Alemanha, foi para a Bélgica, foi expulso da Bélgica, foi para a França, foi expulso da França, voltou para a Alemanha, foi expulso da Alemanha de novo, e aí foi para a Inglaterra. No meio deste caminho, ele foi escrevendo vários livros, entre eles o Capital, que ocupou quase toda a sua vida escrevendo. Inclusive, ele morreu, não estava totalmente acabado, o Engels, que acabou dando os últimos acabamentos. E neste ínterim, ele escreveu uma obra muito importante, que, no entanto, não foi profundamente... aliás, ela não foi publicada na vida do Marx. É uma obra que é póstuma. Ele escreveu antes, mas foi publicada depois, chamada A Ideologia Alemã. É um livro, sim, filosófico, não é uma obra econômica, em que ele dá, por assim dizer, a lógica que estava por detrás daquela sua concepção materialista do mundo e da história. Na Ideologia Alemã, o Marx diz o seguinte, vocês podem ler a citação que está ali na tela. Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de existência. E esse passo à frente é a própria consequência de sua organização corporal. Então, aqui está a essência da antropologia marxista. O que é que diferencia o homem do animal? Não é a consciência, não é a religião, não é a capacidade de transcendência, não é nada disso. O que distingue o homem do animal é que o homem constrói os seus meios de produção. Então, por exemplo, o animal para caçar, ele usa o quê? O seu próprio corpo, suas garras, os seus dentes e assim por diante. O homem para caçar, ele cria um arco e uma flecha. É este passo à frente que distingue o homem do animal. O homem constrói seus meios de produção, ele cria um abrigo, ele produz as suas roupas. Nós acolhemos um deputado aqui. Convidar o João Campos para ocupar a mesa. Né? Deputado João Campos, seja bem-vindo. Ele produz sua casa, ele produz os seus aparatos para comer, os seus pratos, os seus utensílios mais imediatos. Quer dizer, o homem essencial para o Marx não é um homem que pensa. Ele não é
digamos, Homo sapiens, para utilizar uma expressão que ficou um pouco, digamos assim, conhecida nos últimos dias, né? Não é o Homo sapiens. O homem essencial para o Marx é o Homo faber. É o homem que começa a trabalhar com o seu corpo e produzir os seus primeiros instrumentos de trabalho. Então, na ideologia alemã, ele desdobra as consequências lógicas disso. Ele diz o seguinte: o homem puro é esse homem aí. É o homem que não é alienado. É o homem sem ideologia. O homem verdadeiro. É o homem que vive para produzir suas necessidades primárias. É o homem que vive para comer, é o homem que vive para beber, o homem que vive para morar, o homem que vive para se proteger dos seus inimigos. Este é o homem essencial. Quando o homem começa a dar um passo à frente em relação a isso, ele já cedeu a uma ideologia. Quer dizer, ele imaginar que ele precisa pensar, que ele precisa raciocinar, que ele tem relacionamentos, esse homem já é um homem enganado, já é um homem alienado, já é um homem que começou a se tornar refém de uma ideologia que ele mesmo criou. Então ele diz, o primeiro fato histórico é a produção dos meios que permitem satisfazer as necessidades básicas. Este é o primeiro fato histórico, do Homo faber, do homem que constrói os seus próprios utensílios. Em seguida, ainda cito o Marx. O segundo ponto a examinar é que, uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido com essa satisfação levam a novas necessidades. Então, por exemplo, você construiu um arco e uma flecha. Você precisa guardar aquele arco e aquela flecha. Você precisa criar uma estrutura para preservar aquele material. Você fez uma casa, então você vai precisar de uma estrutura que proteja aquele abrigo dos inimigos, assim por diante. Quer dizer, satisfazer as primeiras necessidades leva a novas necessidades. Isso aqui já é um desdobramento, já é aquilo que ele chama de história. Quer dizer, a história em movimento. A terceira relação, diz ele, estou citando ainda Marx na ideologia alemã, é que os homens passam a criar outros homens. Ou seja, o homem percebe que ele não planta apenas alface, mandioca, né? Que é outra coisa essencial para o progresso humano, né? Ele não planta apenas isso, ele não cria apenas isso. Ele não saúda apenas a mandioca, mas ele precisa criar e ele pode criar outros homens. Olha que coisa! Quer dizer, do mesmo jeito que você cria mandioca, você pode criar um outro homem. É a mesma lógica, é uma lógica de produção de pessoas. Não tem amor, não tem relacionamento humano, não tem absolutamente nada disso. A família é apenas o homem que passa a criar outros homens, que passa a cultivar outros homens. Isso aqui na ideologia alemã. É a terceira fase lógica daquilo que ele descreve como, entre aspas, progresso humano, mas que no fundo é o progresso da sociedade burguesa, que precisa ser desfeito. Você precisa dar um restart na sociedade e voltar a produzir um homem que seja apenas homo faber, homem que viva para satisfazer as suas necessidades básicas. Vocês estão me acompanhando? Sim? Ok, vamos à frente. Então, nessa fase, para o Marx, o trabalho, ou a divisão do trabalho é entendido como a primeira ideologia. Ela precisa ser destruída. E assim você vai criar uma sociedade igualitária. Contudo, o Marx estudava bastante. Na Inglaterra, ele foi morar já junto da maior biblioteca de Londres, uma das maiores bibliotecas da Europa, e lia muito, lia assim, tremendamente. Embora ele já atacasse a família desde o início, porque já no Manifesto Comunista ele diz que a família tem que ser destruída, na ideologia alemã ele explica por que a família tem que ser destruída, para você dar restart na sociedade, mas ele entende que isso é um efeito colateral. Assim como você tem que destruir a ordem, você também tem que destruir a família. No final da sua vida,
praticamente nos últimos meses da sua vida, que o Marx vai ter um tremendo insight. Chegará às suas mãos um volume escrito pelo americano Lewis Morgan, chamado Ancient Society. Um estudo de antropologia em que o Lewis Morgan, partindo da análise de certos cacuetes de tribos americanas, deduz a existência de um modelo de família mais primitivo e mais promíscuo. Ele encontra esse modelo no Havaí e, notando nele certos cacuetes que não se justificavam, ele também deduziu um modelo de família mais antigo e mais promíscuo do que aquele, o que, desse modo, caindo nas mãos do Marx, causou um verdadeiro insight. Ou seja, o Marx entendeu que a família não era apenas um elemento colateral no progresso deste vício ideológico de pensamento que geraria a sociedade burguesa. Mas, partindo da análise dos textos do Morgan, ele deduziu que a família é a verdadeira causa da desigualdade humana. E então ele começou a escrever um livro, que ele não concluiu, foi concluído pelo Engels, ele morreu antes de concluir, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É o último e mais acabado pensamento do Marx. Uma obra póstuma, na qual, no prefácio, o Engels diz que está executando um testamento. O Marx não havia conseguido concluir. Está aqui uma fotinho do Marx, uma figura dele, e a capa do livro. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O que diz o Marx? Vamos ler o próprio texto do Marx para vocês entenderem que não são excogitações nossas, mas é aquilo que ele diz mesmo. Ele diz o seguinte: existiu uma época primitiva em que reinava no seio da tribo o comércio sexual sem limites, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens, e cada homem igualmente a todas as mulheres. Aquele estado social primitivo pertence a uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência, nem mesmo nos fósseis sociais entre os selvagens mais atrasados. É aqui que o Marx está dizendo isso. Não me peçam provas. Acreditem em mim. Eu sou consciente que a gente não vai encontrar prova disso em nenhum lugar. São deduções lógicas que eu mesmo estou fazendo, a partir dos meus princípios. Então, acredite em mim e não em seus olhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso. Ou seja, ele está supondo que havia um período na história humana em que reinava o comércio sexual sem limites, ou seja, todo mundo copulava com todo mundo. Todos os homens copulavam com todas as mulheres. E ele explica isso. Estou citando Marx. Que significam relações sexuais sem restrições? Significa que não se aplicavam os limites vigentes hoje ou numa época anterior. Antes da invenção do incesto, porque é uma invenção, aliás, das mais valiosas, as relações sexuais entre pais e filhos não podia ser mais repugnante do que aquelas que ocorriam entre outras pessoas de gerações diferentes, sem causar grande horror. Ele está dizendo que não havia estratificação familiar. Os pais copulavam com os filhos. Isso significa relações sexuais sem limites. Todo mundo pode manter relações sexuais com todo mundo, porque ninguém é de ninguém. Não existe pertença mútua. Todo mundo é avulso, é um átomo solto. Uma pulsão sexual que se encontra a esmo com quem quer que seja. Continua ele. A família monogâmica baseia-se no domínio com a finalidade expressa, baseia-se no domínio do homem
com a finalidade expressa de procriar filhos cuja paternidade fosse indiscutível. E essa paternidade é exigida porque os filhos deverão tomar posse dos bens paternos na qualidade de herdeiros diretos. O que ele está dizendo? Que, num determinado momento, o macho, por causa da sua força física, passou a tratar a sua mulher como propriedade. E os filhos, oriundos dela, também como propriedade sua, que deveriam se construir como legítimos receptores do seu trabalho. Isso tudo é uma ideologia, é uma invenção, que nasceu por causa da força física, do interesse masculino. E ele explica melhor isso. Continua ele. A monogamia, portanto, não entra de modo algum na história como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de casamento. Pelo contrário, surge sob a forma de subjugação de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então em toda a pré-história. Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro o seguinte. Ele cita aqui a ideologia alemã. A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Hoje, posso acrescentar que a primeira oposição de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia, e que a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas ao mesmo tempo inaugura, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até os nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um relativo retrocesso, e no qual o bem-estar e o desenvolvimento de uns se realizam às custas da dor e da repressão de outros. Ela é a forma celular da sociedade globalizada. O que o Marx está dizendo aqui? Em outras palavras, lá na ideologia alemã, eu simplesmente achei que o matrimônio foi a primeira divisão de trabalho. Aqui eu estou entendendo que é diferente, não é apenas a primeira divisão de trabalho. Diz ele, é a primeira oposição de classes. É a causa da oposição de classes. A relação entre o homem e a mulher, segundo o que ele diz aqui, é antagônica. É a subjugação de um sexo pelo outro. E se você não acabar com essa subjugação, se você não destruir essa opressão, que é a primeira e é a causa endêmica da divisão, da desigualdade na sociedade, é esta divisão aqui que continuará transmitindo, geração após geração, a psicologia do poder, a psicologia da dominação. E é esta psicologia do poder que é a base para a sociedade burguesa. Então, se você quiser acabar com o Estado burguês, não tem jeito. Você precisa demolir a psicologia do poder nascida na instituição matrimonial, que é a base da família. Você tem que remover a família da história humana. Ela é uma estrutura endemicamente perversa e ela precisa ser demolida. Isso está claro nestes textos do Marx que acabamos de ler. Os aplicadores imediatos da teoria do Marx, porém, não se deram conta disso. De fato, na Rússia não havia grande tradição filosófica, havia tradição de guerrilha. E eles fizeram guerrilha. Aplicaram uma revolução a fórceps, mataram uma multidão de gente. O Lenin começou a revolução marxista na Rússia com um golpe militar.
Concluído o golpe militar, se instaurou um regime extremamente corrupto, ele precisou colocar fiscais que controlassem a roubalheira no Estado. Quando estava para morrer, um dos fiscais, como ele mesmo previra, fez um golpe de Estado, foi Stalin. E este, por sua vez, continuou impondo a revolução por meio de um golpe. Matou todos os seus inimigos, inclusive dentro do próprio partido, e começou a criar leis que desagregavam a família, mas ele percebeu que a família estava se desarticulando e a sociedade estava se destruindo. Tempos depois, as próprias feministas notaram isso. Então, o Stalin deu marcha ré, ele não percebeu que era exatamente aquilo que tinha que ser feito. As feministas depois zombavam disso, dizendo que ele não tinha entendido que era isto aqui que deveria acontecer, ele não tinha a base teórica necessária. Então, digamos, a primeira grande fase da revolução, do pensamento marxista, se dedicou apenas à questão da revolução operária, a qual depois eles acabaram agregando, já o próprio Stalin, o Lenin começou a fazer isso, os camponeses. Foi em 1923 que um dos grandes pensadores do movimento marxista, Karl Korsch, notou que eles estavam um pouco equivocados na interpretação do pensamento do Marx. Aquela interpretação supunha o seguinte: quando você derruba a estrutura econômica e causa a revolução econômica, a superestrutura ideológica do Estado cai por si mesma, porque a base da superestrutura é a estrutura econômica. Então, por exemplo, família, religião, escola, todas essas estruturas desabam quando você faz a revolução econômica. O Karl Korsch mostrou que não é bem assim. Eles estavam equivocados. Você precisava fazer a revolução na superestrutura também, porque a superestrutura tem uma importância e melhor dizendo, tem uma subsistência própria. Ela subsiste pelas suas próprias forças. Então, no caso da filosofia, ele diz, não adianta você ir direto para a praxis revolucionária. Você tem que ter uma filosofia revolucionária. Se você não suplantar a filosofia tradicional por uma filosofia revolucionária e depois, obviamente, superar essa filosofia revolucionária para criar apenas praxis, você não vai fazer revolução. Então você precisa criar uma filosofia marxista. Bom, ninguém entendeu o Karl Korsch. O Karl Korsch foi expulso do Partido Comunista em 1923, fugiu para os Estados Unidos, mas o Felix Weil, que era um dos pensadores também do movimento marxista, que estava naquele congresso da Terceira Internacional em 23, percebeu a importância daquilo. E ele disse, isso aqui é tão fundamental e é tão importante que nós precisamos fundar uma universidade só para fazer isso. Então eles fundaram a Escola de Frankfurt para aplicar aquele princípio. Quer dizer, você precisa criar a revolução na superestrutura, na ideologia. Você tem que criar uma filosofia revolucionária, uma religião revolucionária, uma espiritualidade revolucionária, uma família revolucionária, que depois vai ser substituída e superada também. Ela nasceu para acabar. Esses novos modelos de família nasceram para acabar. É óbvio que isso aqui não tem agregação suficiente. Mas se você não criar esses modelos revolucionários que são transitórios, você não vai conseguir dissolver a sociedade. Este aqui é o Karl Korsch. Olha o que ele diz no Marxismo e Filosofia. Uma praxis revolucionária que se limitasse à ação direta contra o núcleo terreno das concepções nebulosas da ideologia, sem se preocupar com a revolução e a superação das próprias ideologias, seria naturalmente tão abstrata e não dialética quanto o método teórico assim descrito, que se contenta, como de Feuerbach, com a remissão de todas as representações ideológicas ao seu núcleo terreno. A consciência burguesa deve igualmente ser combatida no plano filosófico, pela dialética materialista revolucionária.
a filosofia da classe proletária, até que seja, ao fim desse combate, totalmente superada e suprimida. Também aquela filosofia revolucionária tem que ser superada e suprimida no plano teórico, simultaneamente à total transformação no plano prático da sociedade existente e de suas bases econômicas. Não podeis superar a filosofia sem antes realizá-la. Então vocês estão entendendo que essa filosofia revolucionária também vai ser destruída? A família revolucionária, esses novos modelos, também será destruída. Ela nasceu para acabar. Estes modelos são todos transitórios, eles têm consciência total disso. Isso aqui é importante que se entenda. Eles estão ludibriando a sociedade. Os princípios estão aqui. Mas, o primeiro diretor da escola de Frankfurt, que aplicou estes princípios aqui do Korsch, foi o Max Horkheimer, que é um dos maiores pensadores marxistas. O Max Horkheimer escreveu diversos ensaios que são muito importantes. O primeiro, na minha opinião, mais importante, é um ensaio chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Eu vou explicar aqui apenas em linhas gerais, nós não vamos ler, inclusive a gente não encontra muito fácil esse texto em português, ele existe em espanhol na internet, como esse texto aqui também do Korsch em espanhol, na internet você encontra gratuitamente. No qual ele diz o seguinte, Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Isso aqui é importante, porque ele mostra que é uma nova lógica implícita, embutida no pensamento marxista. Que é o seguinte, na lógica tradicional, o conhecimento se dá numa relação entre sujeito e objeto. Então, por exemplo, eu quero conhecer esse copo de água. Inclusive, vou aproveitar para tomar um golinho. Então, o copo de água tem uma existência própria, a minha mente conhece e abstrai a essência desse copo de água, e a abstraindo, ela conhece o copo assim como está, um copo. Ele diz, esse pensamento aqui, que supõe uma relação objetiva, ou seja, há um objeto objetivo que o sujeito conhece, ela é ingênua. Por quê? Porque ela não percebe que este objeto copo foi criado por outros sujeitos. E estes sujeitos, por sua vez, têm interesse em manter a estrutura burguesa. E estão muito interessados de que eu entenda que este copo é como ele é. Quando eu entendo que este copo é como ele é, eu estou simplesmente aderindo àquele pensamento burguês que está embutido aqui neste copo. Portanto, o que eu preciso fazer? Eu preciso, a partir da teoria crítica, por isso se chama teoria crítica, questionar a existência como tal deste copo, para entender que este copo é assim exatamente para manter os malditos burgueses. Ele está construído para manter a ordem burguesa. Então eu preciso, no conhecimento do copo, partir deste pressuposto. Isso aqui, eu tenho que partir para o conhecimento de qualquer coisa. Aquela cadeira é burguesa. Este auditório é burguês. Essa mesa é burguesa. Este microfone, tudo absolutamente existe para manter a ordem burguesa como um tal. Então, se eu não passo a olhar criticamente para toda a realidade, desconfiando de que as coisas são como são, e elas são como são, porque elas são fruto dos interesses de outros sujeitos que têm interesse de manter esta ordem burguesa como está, na verdade, eu estou sendo manipulado. Só que tem mais. Não é apenas o copo que é fruto de outros sujeitos. Eu também sou fruto de outros sujeitos. E, portanto, a minha identidade existe para manter a ordem burguesa.
A família existe para manter a ordem burguesa. Então eu preciso questionar a minha própria identidade. Eu preciso questionar a própria estrutura da família. Porque a estrutura da família, a minha identidade, tudo isso é fruto de outros sujeitos e mantém a ordem burguesa que está aí. Então a teoria crítica me leva a desconstruir a minha identidade, me leva a construir a família, as instituições primárias da sociedade, porque tudo isso só serve para manter a maldita burguesia. Notem que essa é a estrutura psicológica da ideologia de gênero, hein? Porque eu entendo que eu não sou homem ou que você não é mulher. O que eu estou entendendo é que a sua identidade masculina e a sua identidade feminina, elas não existem. Elas são construções burguesas que precisam ser subvertidas. É a teoria crítica do Horkheimer aplicada à identidade. Obviamente, isso aqui destrói a possibilidade do conhecimento humano. Então, este é o primeiro ensaio. Teoria crítica. E teoria tradicional e teoria crítica. Só que há um outro ensaio, que é o autoridade e família. Neste ensaio, o Horkheimer diz o seguinte. Ele diz que a família gera a ideia de autoridade. E esta ideia de autoridade é a base para a estrutura social burguesa. A família introjeta na sociedade a ideia de autoridade que se consolida nas instituições que dão suporte para o Estado burguês. Olha o que ele diz aqui. A família cuida da representação dos caráteres humanos, tal como os exige a vida social, e lhes empresta em grande parte a aptidão imprescindível para o comportamento especificamente autoritário, do qual depende amplamente a sociedade burguesa. A tarefa da família é educar para o comportamento autoritário. É o que o Horkheimer está dizendo aqui. É para isso que serve a família. Aqui você tem o Horkheimer e o livro dele, Autoritat und Familie. Notem, deputado, que coisa interessante. Quer dizer, você tem que acabar com a ideia de autoridade que dá suporte às instituições autoritárias da burguesia, e você só vai acabar com essa ideia de autoridade acabando com a ideia de autoridade dentro da família. Está entendendo por que a lei da palmada, por exemplo? É uma coisa que parece tão ingênua, né? Vem até a Xuxa aqui, imagine. Aqui, no teu lugar, aqui para falar, não, vamos proteger os baixinhos. Não tem nada de proteger os baixinhos. Isso aqui é apenas para acabar com a família. Destruir. Isso aqui está com um suporte filosófico muito claro e declarado. É que as pessoas não leem. Mas aqui nesse texto do Horkheimer, esta é a filosofia que está por trás dele. Obviamente dentro dessa nova lógica trazida pela teoria crítica dele. Pois bem, para Horkheimer, a família gera a sociedade burguesa. Ele não explica, porém, como é que a pessoa... Veja bem, ele mesmo reconhece, né, que se a família gera a ideia de autoridade, a família, então, é uma estrutura autoritária, exportável. Então, ela deveria ser destruída para você gerar a sociedade melhor, maravilhosa. Só que ele não explica por que as pessoas gostam tanto da família. Ele diz, olha, não dá para explicar muito isso aqui, né? Por que a pessoa gosta da família, né? Isso aqui tem outras explicações, nós não vamos entrar nisso, vamos, enfim, continuar com a mesma lógica que está sendo destrinchada por esses autores. É então que as feministas, dentro do movimento marxista, começaram a entender que não dava mais para você simplesmente fazer a revolução operária.
O que aconteceu? Veja bem, você sabe que o feminismo tem três ondas. A primeira onda que aconteceu lá na época da Revolução Francesa, quando as mulheres lutavam para ter os seus direitos básicos respeitados. Elas imaginavam que a Revolução Francesa as iria favorecer. Elas não entenderam que a Revolução Francesa proclamava os direitos, entre aspas, direitos humanos, mas não era direitos humanos, era o direito dos homens. Então aquela primeira onda do feminismo subiu e morreu. Depois, na primeira fase do século XX, as mulheres, de modo especial nos Estados Unidos, começaram a reivindicar direitos, né? Como elas eram educadas, elas sabiam ler. O protestantismo americano favoreceu muito isso, porque as mulheres tinham que ler a Bíblia, então elas eram alfabetizadas e tinham que ensinar também, assim por diante. Aquele crescimento cultural americano produziu lá uma onda de feminismo das mulheres que exigiam, por exemplo, direito a voto, direito ao trabalho, ao salário justo, que isso durou mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. E foi um movimento, sim, bem sucedido. As mulheres conseguiram, de fato, o reconhecimento de vários de seus direitos. Depois da Segunda Guerra, o movimento feminista começou a entender que, na verdade, você não deveria apenas lutar para que a mulher tivesse reconhecimento social. Por quê? A verdadeira fonte de escravização da mulher era a família. Ela tinha que se libertar da família, exatamente para trabalhar, para ter reconhecimento político e assim por diante. Elas começaram a refletir que a família era um entrave para que a mulher pudesse se desenvolver e alcançar o mesmo nível de reconhecimento que os homens, digamos, do ponto de vista da opinião pública e das representações políticas. Foi então que elas começaram a se aproximar do Marx e começaram a explicar o Marx dentro do movimento feminista. Isso tudo alcançou um apogeu na década de 70, quando a Kate Millett escreveu a sua tese de doutorado chamada Política Sexual. Neste livro, a Kate Millett faz uma análise profunda dos textos do Marx. É ela que faz aquela análise sobre os primeiros equívocos da aplicação da Revolução Marxista. Olha o que ela diz na tese dela. A União Soviética fez, de fato, um esforço consciente para pôr fim ao sistema patriarcal e reestruturar a sua instituição mais fundamental, a família. Depois da Revolução, foram votadas todas as leis possíveis para libertar o indivíduo das amarras familiares. Liberalização do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado. Sobretudo, mulheres e crianças escaparam ao controle econômico do marido. Sob o regime coletivo, a família começou a se desintegrar. E as fissuras produziram-se seguindo exatamente o traçado que tinha presidido a sua construção. O sistema patriarcal começou, por assim dizer, a fazer marcha atrás, enquanto a sociedade voltava à comunidade de trabalho democrática que as autoridades socialistas descrevem sob o nome de matriarcado. À parte o fato de declarar que a família, como instituição obrigatória, devia desaparecer, a teoria marxista não tinha conseguido fornecer uma base ideológica suficiente para uma revolução sexual e subestimava com uma ingenuidade notável a força histórica e psicológica do sistema patriarcal. Por consequência, quando a velha ordem patriarcal desabou, não existia uma teoria positiva e coerente para remediar a confusão que devia inevitavelmente seguir-se. Ou seja, o que a Kate Millett está dizendo? Eles começaram a destruir a família e começaram a destruir a sociedade, mas eles não tinham uma teoria, eles não tinham entendido a teoria do Marx em profundidade, o último pensamento do Marx. E exatamente por isso não perceberam que era aquilo que tinha que ser feito. E por isso eles deram marcha ré. Eles voltaram atrás. Muito bem, a Kate Millett apresentou qual seria essa base necessária. Mas aconteceu o quê? Que é uma
coetânea da Kate Millett, uma pensadora do mesmo período, a Shulamit Firestone, que extrai ideologicamente essas ideias de um modo mais explícito, ou seja, aquilo que se deveria fazer. Ela escreveu um livro, essa é a Kate Millett, essa aqui é a sua tese de doutorado, política sexual. Nossa, muito feia. Essa aqui é a Shulamit Firestone. Feia. Dá uma olhada lá, deputado. Parece com a secretária de política das mulheres aqui no Brasil. A Shulamit Firestone, essa que eu acabei de projetar agora, escreveu um outro livro chamado A Dialética do Sexo. Inclusive ele foi traduzido para o português. É difícil de encontrar, mas ele existe. Existe o livro digitalizado em internet. Você encontra isso em inglês, por exemplo. Acho que em espanhol também você encontra. Nesse livro ela explica o que tem que ser feito. Ela diz o seguinte: eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. 1. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Espera aí, olha o que ela está dizendo. A libertação das mulheres da tirania. O que é a maternidade para ela? Uma tirania. Ela está interpretando a maternidade como uma tirania, da qual você precisa libertar as mulheres por todos os meios possíveis. E entregar a educação a toda a sociedade. Então, um homem pode ser mãe, uma entidade jurídica pode ser mãe, uma coletividade qualquer pode ser mãe. A maternidade fica ressignificada, para que você liberte as mulheres da maternidade, que ela entende que é uma tirania. E, ao mesmo tempo, a educação tem que sair da mão da mãe. Ela tem que ir para toda a sociedade. E ela diz, estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Então a intenção é clara, você tem que ameaçar a família. 2, segundo ponto. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres e das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Ou seja, você tem que dar dinheiro para as mulheres e para as crianças para você desagregar a família. Está entendendo que você tem que dar dinheiro, você tem que dar bolsa, você tem que distribuir renda para a família, senão você não desagrega a família? Você pensa que isso é para ajudar a família? Teoricamente, você está entendendo que a finalidade é outra, é desagregá-la. Isso está acontecendo. Isso não é apenas teórico, isso está acontecendo de fato. Com isso, diz ela, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Olha o Marx aí, gente. Com isso você já destruiria a família. Contudo, continua ela, nós a destruiremos ainda mais. Número 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Que escola que ela está falando aqui? Não é da escola que existe hoje. É da escola do tempo dela, da década de 70, em que a escola era uma instituição extremamente organizada. Você tinha escola só de meninos, escola só de meninas. Em colégios mistos, você tinha sala só de meninos ou sala só de meninas. Ou nas salas você tinha fila de meninos, fila de meninas, uniforme de meninos, uniforme de meninas. As escolas estavam organizadas por faixa etária. De manhã estudava o primário, à tarde o ginásio, por último o colegial. A escola era uma instituição extremamente organizada. Hoje em dia, eles destruíram a escola
acabando com essa organização. Você junta criança com adulto, mistura tudo, causa um quiprocó na escola, e você realiza a mesma finalidade por outros caminhos. Notem, se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Notem o que ele está dizendo aqui, se as distinções culturais entre homens e mulheres. A distinção entre homem e mulher é uma distinção cultural. Cultural. Também entre adultos e crianças, que é a mesma coisa, que depois vai desembocar no mesmo lugar. E o que é que faz essa distinção cultural acontecer? É a repressão sexual, que mantém essas classes diferenciadas, é o que ela está dizendo aqui. Se você tirar a repressão sexual, que é o que eles chamam de heteronormatividade, na teoria queer, da Judith Butler, se você tirar a repressão sexual, que é o que mantém artificialmente essas classes diferenciadas, então as pessoas voltam à liberdade sexual natural. E o que é a liberdade sexual natural? Ela vai explicar aqui agora. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem, mulheres e crianças. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, indefinida. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. Ou seja, a nossa mente, ela tem que ficar plenamente sexuada. Ou seja, ela tem que ficar indefinida. Você tem que voltar a um estado em que você tem desejo sexual por qualquer ente da realidade. Humano ou não humano, homem ou mulher, a mente tem que ficar plenamente sexuada. O sexo tem que se tornar o padrão do pensamento, mas indefinido. A tal ponto que, conclui ela, se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso de que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rechaçasse as suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Está claro? É exatamente o ponto de partida do Marx, que é o ponto de chegada dessa turma. A tal da história do amor intergeneracional, dos direitos sexuais da criança. Esse debate que acontece, o deputado sabe, acontece de verdade. Nós não estamos falando apenas de teoria. Acontece que, com o passar do tempo, o que aconteceu? Aconteceu que as feministas da terceira onda, da onda marxista do feminismo, então, estavam falando da desconstrução da complementariedade do homem e da mulher. Vocês lembram que o Kingsley Davis tinha dito isso em 67? Ele disse, nós precisamos fazer isso. Precisamos destruir a complementariedade do homem e da mulher para atacar a família. Então, os sociólogos americanos descobriram que as feministas estavam fazendo isso, com estudos avançados. A teoria delas já estava muito mais revolucionariamente bem acabada do que aquelas intuições que eles tinham desenvolvido. Então o que eles fizeram? Eles passaram a encampar o movimento feminista, a subsidiar, a subvencionar o movimento feminista, para fazer exatamente aquilo. Aqui eu tenho uma citação muito interessante, de um livro chamado, deixa eu pegar o nome aqui, A Estranha Morte do Marxismo. E ele diz o seguinte, é uma análise do que aconteceu nos anos 90. Analisando as eleições municipais italianas na primavera de 1999, um antigo jornalista político italiano, Ernesto Galli della Loggia,
explicava no Diário Milanês, Corriere della Sera, que os votantes surpreenderam as expectativas jornalísticas. A classe trabalhadora não votou na esquerda, nos números que haviam sido previstos, ao passo que os comunistas e outros partidos de esquerda estavam atraindo um consistente grupo composto por ativistas gays, ecologistas, multiculturalistas e feministas e, em geral, de profissionais solteiros. A autora de The French Communists, Anne Kriegel, nota que, nos anos 70, os membros do Partido Comunista eram praticamente todos, 70%, homens, enquanto que as mulheres exerciam influência mínima no partido. Os comentários sobre as mulheres e a vida familiar que se ouviam no partido teriam sido plenamente adequados a uma reunião de prelados católicos antes do Vaticano II. Quer dizer, você ia numa reunião do Partido Comunista, ok, eu já estou concluindo, você ia numa reunião do Partido Comunista na década de 70, eram todos machões, machistas, de barba, etc. Você vai na década de 90, todo mundo falando de casamento gay, de feminismo, de transexualismo, O que aconteceu? Aconteceu, minha gente, que os sociólogos americanos, as fundações, descobriram que eles precisavam comprar aquelas bandeiras. Mas notem, eles compraram aquelas bandeiras para que aquelas bandeiras trabalhassem para a sua finalidade, ou seja, a finalidade que eles têm em mente é aquela que nós estávamos dizendo antes. É o controle populacional, o controle do comportamento pela sociologia e a criação de um governo mundial. Então, apareceu a Judith Butler, que disse o seguinte: vocês não têm que fazer revolução sexual para libertar a mulher da família. Isso é uma bobagem. O que vocês têm que fazer é libertar a mulher da própria mulher. A mulher tem que ser livre da mulher, da identidade mulher. Então criou a categoria gênero, que executa as mesmas finalidades a partir de um outro princípio. Ou seja, a ditadura mundial está usando tudo isso, está comprando todas essas bandeiras dessa gente que não está sabendo o que está acontecendo, simplesmente para se impor, para que chegue um momento em que não apenas nós não possamos nos rebelar, mas em que nós não queiramos mais nos rebelar. Porque eles vão trabalhando com o domínio do comportamento, até o ponto de alterar as vontades dos indivíduos, e todo mundo está achando que isso é liberdade, que isso é progresso, que isso é respeito humano, que isso é luta contra o preconceito. Isso não é nada. Isso é apenas a implantação de uma ditadura. Enquanto isso, eles estão rindo da nossa cara. Muito obrigado. Me permite não mais que 2 minutos de homem, que quando a mulher fala 2 minutos, é 10, 15, né? Onde está o link do que o padre falou com o que acontece no Brasil? Está aqui, ó. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O que nós encontramos aqui? 180 itens. Isso aqui eu descobri no final de 2010. E eu passei a ser rotulado de homofóbico. Entre algumas coisas aqui que eu vi o padre falando. Tá. Isso. Um dos itens. Desconstrução da heteronormatividade. Tá. Quem fez a cartilha, como publicado em Diário Oficial da União, um pessoal da LGBT. Quando fala assim, pedofilia, está no site Humaniza Redes. Eu acho que o pessoal sabe o que trata aqui, né? Sim. Não é o caso de entrar em detalhe aqui. É onde ela é relativizada. Você não pode chamar o cara de pedófilo, pode estar sofrendo de transtorno. Isso é documento oficial desse governo do PT que está aí. Livros escolares, brincadeira de gavião. Induz a molecada a ficar seminua, entrar em trenzinho, e uma abraçar a outra, e como está textualmente escrito, bem apertadinho, para a última não ser comida. Quem é a secretária que está de Ministério da Política das Mulheres? Eu fiz essa pergunta numa reunião de empresários em São Paulo, tinha umas 12 mulheres presentes e ninguém sabia. Eleonora Minicucci.
o que ela declarou no Correio Brasiliense de 12 de março de 2012. Eu até pensei que fosse algo perdido, mas não foi, foi bem intencionado. Abre aspas, já respondi processo por isso. Não é porque eu tenho mais de 60 anos, não continuo fazendo sexo com homens e mulheres, e meu grande orgulho é minha filha que é gay. Fecha aspas. Soberania das nações. Começou no governo FHC, está em fase final agora no governo do PT. Autodeterminação dos povos indígenas. Brevemente teremos novos países aqui dentro do Brasil. Lei das Palmadas. Eu vim aqui, ocupei a tribuna, a mesma tribuna que ocupou a Rainha Silvia da Suécia, e questionei. Metade das mulheres aqui viraram as costas para mim, naquele momento. Eu tenho um vídeo mostrando isso daí. Lei das Palmadas. Tirar a autoridade do pai junto à criança. E o que é pior? Imagine alguém bate na tua porta, né? Conselho tutelar. Tu deu uma bronca no teu filho, ou deu um tapa no bumbum dele a semana passada. Isso é captado na escola. O filho chega em casa e o pai pergunta, ô Joãozinho, o que você falou do papai na sala de aula? Já criou um problema entre o pai, ou entre a mãe, e o filho. Estou terminando aqui. Pedofilia, soberania. Livros. Um dos livros, Menino Brinca com Boneca? Interrogação. Quem prefacia o livro? Marta Suplicy. Não vou concluir nada aqui. Plano Nacional de Educação, a previsão a partir do ano que vem. Garotada com 4 anos de idade ir para a escola. Na formação da personalidade, desde cedo, incute-se esse tipo de lixo que nenhum pai quer para os seus filhos. Entre os 180 itens, eu peguei aqui aleatoriamente, combate à violência doméstica e familiar contra gays. A partir de 5, 6 anos de idade, o que é isso? Combate à intolerância religiosa e à diversidade de orientação sexual e de gênero. Isso aqui, a Secretaria de Direitos Humanos tirou da sua página, mas quem quiser no meu gabinete, um pendrive, eu imprimo, para tomar conhecimento. Parece que é uma coisa absurda que está aqui, mas é feita com inteligência para atingir o seu objetivo. Em função disso daqui, que eu que botei o nome Kit Gay nisso daqui, o pai da criança sou eu, né? O título do filme é muito importante e eles acusaram o BAC. Logo depois tivemos aqui o 9º seminário LGBT infantil, onde uma psicóloga de Brasília me processou, mas já foi arquivado, onde ela fala abertamente, né? Quando o menino começa a brincar sexualmente com outro menino, outra menina, tal, deixe-os brincar à vontade. Serão adultos mais seguros e inteligentes. Vai na linha das novelas. Você vai ver que o casal gay geralmente é o mais comportado, bem de vida, não trai, mais inteligente. É uma destruição total, realmente, da família para atingir seus objetivos. E o link, para encerrar, né, é um programa de governo. Não preciso falar que Dilma Rousseff esteve presa com Eleonora Minicucci por 3 anos em São Paulo por crimes. E chegamos a esse ponto que nos encontramos hoje em dia. A tática é pegar as criancinhas na escola. São, se não me engano, um pouco mais de 30 milhões de crianças nessa faixa etária. E se começa lá de baixo, então, fazer uma lavagem cerebral nas crianças, né, para atingir seu objetivo. Acabei de ter uma informação no Rio de Janeiro, passei para a minha assessoria, já está o livro comigo. Os livros escolares agora, me associo ao nazismo, como estava me associando também ao racismo, inclusive em temas de vestibular, onde o programa CQC inverte as respostas, o Supremo é obrigado a arquivar, mas a imprensa não escreve uma linha no tocante a isso daí. E o que nós precisamos mudar?
Tem pouca gente aqui, sabe disso. Cada um fazer seu trabalho. Agora, para 2018, nós não podemos ter PT ou outro partido que fica em cima do muro quando se trata destas questões junto às criancinhas. Se quiser distribuir cartilha gay, filme gay para vocês aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo aqui é maior de idade. Mas pegar nossos filhos e nossos netos, isso é um crime. Eu lembro quando era garoto, eu estou com 60 anos, né? Primeiro, quando eu ia no catecismo e começava a cantar, mesmo que me arraste pelo frio chão, que viva Jesus no meu coração. Eu e mais meia dúzia fugia da igreja. Que me arraste pelo frio chão, mas eu lembro também que quase todas as casas, o catolicismo era muito forte naquela época, né? Tinha um quadro enorme, na minha casa tinha, Jesus Cristo e as criancinhas ali, escrito embaixo, vinde a mim as criancinhas. Hoje isso está completamente deturpado, e nós temos obrigação, mesmo sendo minoria, ou talvez maioria silenciosa, lutarmos contra isso daí. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de eu estar aqui na frente desse trabalho, dar um abraço ao José Eduardo de Oliveira e Silva, um padre, lamentar que a minha classe é bastante omissa no tocante a isso, a tua também, ok? Nós temos muita responsabilidade, achando que está acontecendo não nos vai atingir um dia, vai atingir sim. E para dar prosseguimento aqui aos trabalhos, chamar aqui a deputada Rosângela Gomes, chegou, né? Está aqui do lado, que vai ter um outro painel, né? O tema é defesa da vida no Brasil. E parabéns a todos vocês que estão aqui, que vão ajudar a divulgar essas ideias. Okay? Mais uma vez ao nosso padre aqui, que outros padres e outros políticos apareçam no tocante à defesa desses valores, que uma pátria sem família não é pátria, é um bando. Tá? Assim como um corpo, uma mulher, por exemplo, um pequeno nódulo de câncer no seio, se ela não tomar cuidado, ela vai a óbito. E a pátria sem família, ela não existe. Essa pátria tende a deixar de existir. Se Deus quiser, vamos vencer essa batalha. E 2018, né, vamos eleger. E ter alguém em 2019 que tenha Deus no coração, o respeito à família, o amor à pátria, sentado naquela cadeira presidencial. Muito obrigado a todos.